Beleza, pessoal, aqui é o professor Gastão, sim, Gastão é o nome, né? Não gasto muito, pode ficar tranquilos. Eu serei o professor de história de vocês, de história geral, né? Para a turma da Polícia Militar do Estado de São Paulo, né? Então a gente vai primeiro nessa aula zero comentar algumas coisas bastante importantes sobre a prova, né? Vamos ver o edital muito tranquilo, tá? Da Polícia Militar de São Paulo, muito tranquilo, né? E depois a gente vai para os exercícios de 2018 e 2019, que também foi uma prova também bastante tranquila, tá bom? Como eu disse para vocês, serei o professor, né, de História Geral de vocês, azar dos senhores, tá? Azar dos senhores, né? Então vamos para para o edital, né? Meus queridos, o edital, tá? O edital da prova de vocês, ela é realmente bem curta, tá? Ela é bem direta no que ela vai cobrar, né? Então vocês conseguem perceber que existem só 4 tópicos, né? Primeira Guerra Mundial, nazismo e fascismo, Segunda Guerra Mundial, Guerra Fria, globalização e as políticas neoliberais. Pessoal, entendam políticas neoliberais como políticas no ponto de vista, né, cultural conservador, mas no ponto econômico liberal, tá? É o que a gente vai chamar de conservador dos dias atuais, né? Então você tem nomes famosos do conservadorismo aí, como a Margaret Thatcher, né, o Ronald Reagan, até o próprio Bolsonaro, né, que são dessa postura ideológica, né? Então vocês mais ou menos conseguem entender, né, que a prova de vocês ela é bem clara no que ela vai cobrar, tá? Primeiro tópico, Primeira Guerra Mundial, né? Uma coisa que eu achei legal, pelo menos vocês vão ter as matérias mais legais, né? Que os alunos gostam bastante, né? Primeira Guerra Mundial tranquila, né? Por incrível que pareça, é a questão que mais cai, tá? Primeira Guerra Mundial e Guerra Fria, tá? E Guerra Fria. Tanto que Guerra Fria normalmente a gente separa em 4 grandes, né, temas, porque Guerra Fria é muito extenso, tá? Já vou avisando, muito extenso, mas também é bastante bacana, tá? Mas a Primeira Guerra Mundial é o que mais cai, tá? Caiu em todas as questões, pelo menos 2018, 2019, né? Então eu acredito que nessa prova de 2020, né, a prova de 2020 e a prova de 2021, eu creio que vai ter alguma mudança, tá? Porque as duas provas, 2018 e 2019, elas caiu só Primeira Guerra Mundial e Guerra Fria. Então eu acho que na prova de 2020 possa vir a cair, né, alguma coisa sobre fascismo, Segunda Guerra Mundial, né, ou globalização política neoliberal. Então, mais ou menos para vocês entenderem, tá? Para vocês entenderem que talvez tenha alguma mudança do conteúdo da prova, tá? Não no edital, tá, meus queridos? No edital vai ser mais ou menos isso aí. Eles não vão mudar, tá? Eles não vão mudar o edital. Mas na cobrança, né, das questões, os temas das questões, talvez apareça o tópico 1.2 e o tópico 1.4. Tá? Porque eles só estão pegando 1.1 e 1.3, tá bom? Então é mais ou menos para vocês entenderem. Bom, o segundo né, nazismo e fascismo. De todas elas, pessoal, Guerra Fria não é uma matéria muito difícil, né? Não é uma matéria muito difícil. Primeira Guerra Mundial não é. Segunda Guerra Mundial é o que vocês têm normalmente mais domínio por causa dos filmes, das séries, né? De alguns canais no YouTube que você pode gostar, né? Globalização, você está vivendo essa época, então não vai ser uma coisa tão difícil de você aprender. Política neoliberal também não é nada muito difícil, mas nazismo e fascismo, principalmente as características, né, do nazismo e fascismo, pode ser bastante complicado, né? Então seria para mim, né, na minha opinião, seria a matéria um pouco mais difícil dessas todas, dessas 4. Na verdade, dessas 5, 6, na verdade. 6, vamos falar 6, né? Então, deem uma olhada caindo no nazismo e fascismo, tá? Segunda Guerra Mundial, tranquilo, né? É uma matéria que normalmente a grande maioria das pessoas tem um pouco mais de domínio, como eu disse para vocês. Por causa dos filmes, por causa das séries, né? O pessoal gosta, né, da Segunda Guerra Mundial. É um fato muito importante para a história mundial, né? Então, o pessoal tem bastante domínio. Guerra Fria, pessoal, né? E eu sou um professor de história, sei bem.
ao mesmo tempo que vocês gostam do tema de Guerra Fria, vocês já vêm com uma certa defasagem dentro desse tema. E eu vou explicar por quê. Quando você está lá no ensino médio, essa aí é a última matéria, tá? Guerra Fria, na verdade o 1.3 e 1.4 são matérias que você só tem no final do ano, do terceiro, né, ano ou do segundo ano, né? São as últimas matérias que você tem. E você sabe muito bem que você está na escola lá, né, viajando na maionese, vendo as menininhas, né, pensando em outras coisas, e você acaba por esquecer Guerra Fria, tá? Então, assim, ela não é uma matéria difícil de se entender, mas existe uma certa defasagem de vocês em relação à Guerra Fria, tá? Ok? Então a gente vai trabalhar bem Guerra Fria. E aí o ponto 4, globalização e política neoliberal, né? Não tem nenhuma dificuldade na globalização, até porque nós estamos vivendo esse momento, né? A gente está vivendo esse momento de globalização, né? E também de política neoliberal. Então, entre aspas, tá? Entre muitas aspas, pode ser a matéria mais fácil, né? Ali, Segunda Guerra Mundial e globalização e política neoliberal, talvez ali sejam, né, matérias mais fáceis. O que pode complicar aqui, pessoal, na globalização e na política neoliberal, sejam os termos, né, que os historiadores, os geopolíticos, isso é uma área mais da geopolítica, por incrível que pareça, né? Isso é uma área muito mais da geopolítica do que de história, mas aparece em história também, né? Os termos, aqueles termos bonitos, né? Por exemplo, neoliberal é conhecido como conservador, tá? Política conservadora, tá? Então, a gente vai ver isso ao longo desse curso, né? Então, podem ficar tranquilos. Bom, senhores, eu analisei, né? Eu trouxe para vocês a prova de 2018 e 2019, né? Parece que mudou, não vai ser mais a FUVEST que vai fazer as provas da Polícia Militar, da área da Polícia Militar de São Paulo, parece que não, tá? Eu ainda tenho que confirmar essa informação, né? Mas parece que não será mais a FUVEST. Uma pena, porque a prova da FUVEST, pessoal, eu me impressionei bastante com a prova 2018 e 2019, porque são boas provas. Elas não são extremamente difíceis, elas têm ali uma razoabilidade, vamos dizer assim, é uma prova assim, de dificuldade média, só que as questões são muito bem feitas, tá? As questões são muito bem feitas. Ele não fica girando, sabe aquela questão que você pega às vezes em vestibular, que o cara tem 8, né, 8 parágrafos só no enunciado, e ele fica girando em torno do tema para fazer uma pergunta, né? Isso é muito comum na prova do Enem, tá? Pelo menos a última vez que eu fiz o Enem, eu tenho 30 anos, já faz um tempo, né, que eu fiz o Enem, né? Mas o Enem tinha muito essa característica de enrolar para querer, né, às vezes confundir, cansar o aluno, né? A prova do Enem, ela faz isso mesmo, né, de deixar você cansado, tá? Ela é uma prova cansativa, por isso que os textos são tão grandes. Às vezes as perguntas são muito fáceis, né? As perguntas são muito fáceis, mas você vai ter que ler o enunciado é uma página e meia, né? Então, para quem já fez o Enem, sabe mais ou menos como é que a coisa funciona. A prova da Polícia Militar de Soldados, ela é uma prova mais direta, tá? Existe um enunciado, né? Não é nada grande, né? Nada absurdo, e as questões são muito bem feitas. Eu gostei da prova da FUVEST, tá? De história, tá? De história geral, são questões que, por incrível que pareça, não são difíceis, tá? Não são difíceis. Também não são fáceis, ela tá no intermediário, né? Tá ali no intermediário. Bom, pessoal, antes da gente falar sobre a questão, eu preciso explicar uma coisa. Eu tenho uma doença chamada dislexia, tá? Então eu evito ler, né, enunciados, eu vou deixar vocês lerem o enunciado aí a gente vai para questões resolvendo, tá? Para questões resolvendo, e aí eu vou trazer alguns macetinhos ali para você, né, aprender a resolver, né, a prova de história, porque o que acontece? A grande maioria dos alunos, e esmagadoramente, né, uma parte boa, né, e esmagadora dos alunos acham que você vai resolver história como você resolve matemática, tá? História às vezes não tem lógica, tá? História não tem lógica. Às vezes um fenômeno que você achou que o final seria daquele jeito foi totalmente diferente. Né? Diferente, por exemplo, de matemática, que 2 mais 2 é sempre 4. Tá? Então, história às vezes não trabalha com a lógica, né?
Claro que na metodologia de história aí sim, né? Mas, meus queridos, nos fatos históricos não há, às vezes, muita lógica. Por que que o cara tomou aquela decisão, tá? Então, vocês têm que tomar esse cuidado de vocês tentarem resolver a prova de história como se estivesse resolvendo prova de matemática, tá? Isso é a grande maioria dos alunos fazem isso, principalmente aqueles alunos que têm uma facilidade na matéria de matemática e vai fazer exercícios, principalmente de humanas, não é só história, ele tem essa dificuldade, tá? Ok? Então vocês vão aí dar uma olhada aí na questão, né? E aí a gente vai ali para as alternativas, para as respostas, tá? Vamos para a próxima. Vou dar mais um minuto, você deve estar no vídeo assim, não, professor, espera mais um pouquinho. Tá, agora vamos. Aqui tem a outra parte. Bom, vamos aqui para, né, para a pergunta, né? Analise os materiais, permitindo concluir que uma das causas da Primeira Guerra Mundial foi a invasão e o domínio do Império Turco Otomano pelos alemães entre o final do século XIX e o início do século XX, o que contrariou os interesses do Império Britânico, principal aliado dos otomanos. Senhores, vocês vão ver, né, na próxima aula, que a gente já começa falando sobre Primeira Guerra Mundial, você vai perceber uma coisa bastante interessante, tá? O Império Turco Otomano vai ser aliado dos alemães. Tanto que você tem a Tríplice Entente, né, que é Inglaterra, França, Rússia, Sérvia e outros países, mas mais lá para o final, né? Lá mais para o final. E você tem a Tríplice Aliança, né? Que é a Alemanha, Áustria-Hungria, Império Turco Otomano e também tinha a Itália. Só que aí a Itália fica neutra e da metade para o final ela, vamos dizer assim, muda a casaca, né? Ela vai ser a traidora, ela vai para o lado da Tríplice Entente. Então, meus queridos, né, isso é bastante importante. Primeiro que os turcos, né, na Primeira Guerra Mundial, eles eram aliados dos alemães, né? E o interesse dos alemães que você consegue perceber aqui, né? Aqui era, pessoal, levar matérias-primas e trazer matérias-primas para Berlim. E aí tem uma coisa que é bastante interessante que a gente já pode explicar, né? Isso também vai, pessoal, acontecer na Segunda Guerra Mundial, tá? Por quê? Porque a Alemanha, pessoal, ela não tem produção de petróleo, tá? E quando você aprende lá na escola uma coisa chamada colonialismo ou neocolonialismo da África e da Ásia, vocês sabem que os países europeus vão colonizar ali a África e regiões da Ásia, né, procurando matérias-primas que não tinham nos países deles, tá? Não tinha, tá? Principalmente os alemães estavam muito interessados em aço, tá? Aço, ferro, carvão, né? Era o que eles estavam muito interessados. Mas outra coisa que os alemães estavam muito interessados era o petróleo, tá? Que você tinha no Oriente Médio, tá? Então essa construção de uma linha férrea que vai de Berlim a Bagdá, tá? Você consegue entender que isso aqui era uma rota que trazia petróleo para Berlim, tá? Então você tinha muito problema dos alemães com essa questão, tá? De petróleo, tá? Era muito importante, tá? Essa questão do petróleo, principalmente para uma guerra, né? Vocês sabem muito bem, vou explicar para vocês rapidinho, mas pessoal, toda guerra, a primeira coisa que os adversários, né,
seu vai tentar fazer, né, os seus adversários vão tentar fazer, é destruir a linha de suprimentos tua, tá? Entenderam? Por isso que você vê, né, em algumas análises militares, né, principalmente feitas por militares ou por especialistas militares, né, ele falando que a primeira coisa que eles tentam fazer é a destruição dos suprimentos. Por quê? Porque a destruição dos suprimentos, meus queridos, a sua linha de suprimentos, isso aqui poderia ser muito bem uma linha de suprimentos, né, para os alemães, você faz o seu inimigo se render e se render mais rápido. Tá? A função da guerra não é matar todo mundo do outro país, a função é que aquele país se renda, tá? Acaba se rendendo. Então, você consegue entender que a Alemanha dependia muito do petróleo do Oriente Médio. Isso também vai acontecer, meus amigos, na Segunda Guerra Mundial. Por isso que na Segunda Guerra Mundial você vai ter, né, o petróleo ali sintético, né? Que também não ajudou muito a Alemanha na Segunda Guerra Mundial, mas isso a gente fala na Segunda Guerra Mundial, tá? Então você consegue entender, né, que a Alemanha tinha uma dificuldade, ela não era autônoma na questão do petróleo, ela dependia do petróleo do Oriente Médio, tá? Isso é uma coisa bastante importante, tá? Bom, então aqui a alternativa A não pode ser, né? Não tem nem como, né, ser a resposta certa, então vamos para a B. O controle direto exercido pelo Império Alemão sobre os Balcãs, o que intensificou a revolução nacionalista dos povos eslavos da região, especialmente sérvios e búlgaros, contrários a Tríplice Aliança. Vamos por partes, como diz o Jack, o Estripador. Na verdade, pessoal, aqui, né, pode dar uma certa confusão na sua cabeça, tá? Uma certa confusão na sua cabeça, por quê? Porque o Império Alemão, ele tinha o interesse de ter mais intervenção, né, nas regiões dos Balcãs, tá? E vocês vão perceber isso, né, na aula de Primeira Guerra Mundial, que existia um interesse realmente do Império Alemão de ter uma interferência nos Balcãs, né, que incentivou revoltas nacionalistas dos povos eslavos na região. Isso não aconteceu, na verdade. O que acontecia, pessoal? Aquela região ali dos Balcãs, ela foi dominada pelo Império Turco Otomano por um bom tempo, tá? Por um bom tempo, acho que já no século ali 14, 15, 16, eu não me lembro muito bem, mas é mais ou menos nesses séculos, 14, 15, 16 ou 17, onde o Império Turco Otomano vai tomar a região dos Balcãs. Para você que não sabe onde fica a região dos Balcãs, é onde fica a Sérvia, onde fica a Ucrânia, né, onde fica a Bósnia, todos esses países ali do leste asiático, né, do sudeste asiático é ótimo, né? Do sudeste europeu, eles são países dos povos balcãs, né? E ali eles conseguem expulsar o Império Turco Otomano, eles acabam expulsando o Império Turco Otomano daquela região e conseguem as suas independências, tá? E eles conseguem as suas independências. O que vai enfurecer, pessoal, muito quem? Os turcos otomanos, eles foram expulsos, tá? Então, o interesse que você vai ter ali nos Balcãs, pessoal, no caso dos turcos otomanos, vai ser a reconquista dos Balcãs. Na questão da Rússia, a Rússia sempre teve esse interesse, pessoal, de unir os povos eslavos novamente, tá? Os russos, ele tem uma descendência, em sua grande maioria, da população eslava, tá? Eslava. E aí o que acontece? Ele também tinha interesse, meus amigos, nos Balcãs. E os alemães? Professores, alemães não são eslavos, não são mesmo. Não são eslavos, tá? Eles não são eslavos, eles são germânicos, né? Só que qual que é o interesse dos alemães nos Balcãs? Não era bem um interesse direto dos alemães. Mas o que acontece? Você tinha a Áustria-Hungria, né, que era o Império Austro-Húngaro, e eles tinham interesse na região dos Balcãs. Por quê?
Porque o Império Austro-Húngaro ele tinha uma região, tinha um país, né, uma região na época, né, chamado Bósnia. Tá? E aí o que acontece? Os sérvios que conseguiram a independência depois de expulsarem os turcos otomanos, eles vão querer fazer a Grande Sérvia. Tá? Eles vão querer fazer a Grande Sérvia e eles vão querer a Bósnia. Tá? Então eles vão lá, vão falar para o Império Austro-Húngaro, e aí vocês podiam dar a Bósnia? E o Império Austro-Húngaro disse que não. Não. Tá? Não vamos dar, né, a Bósnia para vocês. E aí o que acontece? Você vai ter um grupo terrorista chamado Mão Negra, vai fazer um ataque terrorista lá no atentado de Sarajevo. Um cara que fez esse atentado foi o Gavrilo Princip, né? E aí que começa a Primeira Guerra Mundial. Tá? Então os alemães, na verdade, eles acabam, né, tendo o interesse nos Balcãs por causa da Áustria-Hungria. E outra coisa, meus amigos, por mais que o Império Alemão tivesse algum interesse nos Balcãs, não era o principal. Tá? Não era o principal dos alemães, não era o maior interesse dos alemães na época, os Balcãs. O maior interesse dos alemães na época era conseguir mais colônias na África que tinham produção, né, de petróleo, né, carvão, ferro, aço. Era isso que eles estavam procurando, não os Balcãs. Tinha um certo interesse, mas era por causa da Áustria-Hungria, que era uma aliada da Tríplice Aliança. Tá? Da Tríplice Aliança. Entenderam? Então essa alternativa aqui, ela não pode estar correta. Primeiro, porque não é o principal motivo, tá? O principal motivo, né? Não é, na verdade, o Império Alemão, né? Primeiro, as revoltas nacionalistas, eles acabam acontecendo na Sérvia, mas não foi por causa da Alemanha, foi por causa da Áustria-Hungria, porque eles queriam fazer a Grande Sérvia, né? E para eles terem a Grande Sérvia, eles precisavam da Bósnia, a Bósnia estava na mão da Áustria-Hungria, a Áustria-Hungria não queria dar a Bósnia para a Sérvia, né? Aí você já expliquei, vai ter o atentado e tudo mais. Eles eram contrários à Tríplice Aliança, tá? Os sérvios eram, tá? Tanto que ele entra na Tríplice Entente, como vocês vão ver na próxima aula, tá? Então essa alternativa ela não pode estar correta, tá? Entenderam? Bom, continuando, meus queridos, a presença da Alemanha na região dos Balcãs, o que ameaçava diretamente os interesses russos e austríacos na região, aliados que pretendiam controlar a navegação sobre o Mar do Mediterrâneo e o Mar Negro. Vamos por partes, como diz o Jack o Estripador. Bom, primeiro ponto bastante interessante, pessoal, a presença dos alemães, né, na região dos Balcãs. Existia uma presença alemã nos Balcãs? Na verdade, não. Tá? Existia um interesse dos alemães ali, né? Mas, como eu disse para vocês, na alternativa passada, não era o maior interesse dos alemães. O maior interesse dos alemães é garantir a linha de suprimento do país. Tá? Entendeu? Então você tinha uma certa presença alemã, mas como vocês podem perceber, era uma questão muito mais de interesse, né, de manter a linha de suprimentos do país, né, de garantir a linha de suprimentos de petróleo que vinha de Bagdá a Berlim, do que uma questão propriamente militar, tá? Propriamente militar, entenderam? Tá? Então, meus amigos, existia uma presença alemã na região? Sim, mas era mais por causa, era quase civil, né? Tinha ali os militares, mas muito mais civil, o que ameaçava diretamente os interesses da Rússia. Isso sim. Né? Da Áustria-Hungria, não. Eu acabei de falar que eles eram aliados da Tríplice Aliança. Tá? Entenderam isso? Então aqui teria que tirar. Era uma ameaça aos interesses russos? Sim, pessoal. Você lembra que eu disse que o sonho russo, né? O sonho maravilhoso do russo é simplesmente, né, querer unir todos os povos eslavos ao jugo da Rússia. Né? É por isso que hoje, quando você vê aquela questão da Ucrânia, ali do leste europeu, parece que o russo é o dono desses países. Na verdade, é porque é o quintal estratégico da Rússia. Né? Então é por isso que eles fazem o que eles fazem.
né? Entendeu? Então, o que acontece, meus queridos? Aqui realmente ameaçava os interesses russos, porque o que acontece? Os alemães poderiam ter uma presença, uma hora ou outra, militar, tá? Militar, na região que era o quintal da Rússia, tá? E interesse direto dos russos. Era interesse direto dos russos aqui, os Balcãs, tá? Era interesse dos russos, os Balcãs, entendeu? Tá? Por quê? Porque os russos queriam anexar esses territórios, tanto que eles tentaram fazer isso, né? Eles tentaram fazer isso lá no século XIX, né? A guerra, agora eu não vou me lembrar o nome da guerra, não é a Guerra dos 30 Anos, não é a Guerra Franco-Prussiana, é uma guerra que tem no século XIX, que eles tentam invadir esses povos aqui, tá? Dos Balcãs. Então tinha o interesse dos russos em invadir e anexar esses territórios aqui, tá? O que, misteriosamente, também batia com o interesse alemão. O interesse alemão. Aí, olha o mapa que interessante, ó. Né? Professor, então, a Rússia hoje em dia faz fronteira com a Alemanha? Claro que não, pessoal. Cadê a Polônia? Na época não existia a Polônia. Tá? A Polônia tinha sido anexada no século XVIII. Então, por incrível que pareça, tá? A Alemanha naquela época fazia fronteira com a Rússia. Tá? Porque a Polônia já tinha sido eliminada, né? Eliminada, ótimo, né? Dominada, né? E outros países como ali a Estônia, a Lituânia, tudo também já tinha sido anexado pelos russos, tá? Então eles faziam naquela época fronteira, tá? E os alemães viam, claro, né? Se viam ameaçados, né, de perder esse suprimento, né, de petróleo, se os alemães invadissem, os russos invadissem essa região. Por quê? Porque os russos podiam cortar esse suprimento de petróleo, tá? Então, mexia com o interesse russo, né? Uma presença alemã ali, e ao mesmo tempo a Rússia mexia com os interesses da Alemanha também, tá? Entendeu? Bom, vamos para a próxima, né? A aliança entre o Império Russo e o Império Turco-Otomano, eles não foram aliados, eles foram adversários, então já está errado aqui, o que contrariava os interesses alemães e austríacos nos Balcãs e no Mediterrâneo Oriental, agravando as tensões na região. Aqui vamos ter que voltar para o mapa. Pessoal, Império Turco-Otomano, né? Vamos entender Turquia aqui, né? Na época era Império Turco-Otomano. O que acontece, pessoal? O Império Russo sempre foi um adversário do Império Turco-Otomano. Sempre foi um adversário, né? Por quê? Porque um país via o outro como, né, uma ameaça, tá? Isso não é uma novidade. Tá? Os russos e também o Império Turco-Otomano. Tanto que quando eu disse aqui que acontece essas independências aqui, da Bulgária, da Sérvia, da Grécia, teve ajuda dos russos para expulsar os turcos otomanos dessa região. Tá? Por quê? Porque os russos viam os turcos otomanos como uma ameaça. E os turcos otomanos viam os russos como uma ameaça. Então eles seriam nunca aliados. Tá? Nunca seriam aliados, então ali a alternativa já está errada, tá? E até porque, pessoal, a tríplice aliança é Alemanha, Áustria-Hungria e Turquia, né? Império Turco-Otomano, na verdade, né? Então, mais ou menos para vocês entenderem, né, que os russos e o Império Turco-Otomano tinham um estranhamento um com o outro, muito por causa dos Balcãs, que era o interesse da Rússia e era, né, o Império Turco-Otomano estava realmente repensando em conquistar novamente os territórios que perdeu, obviamente, né, como qualquer outro país que perde território, né, por uma independência. Então você percebe que o interesse dos três países, né, a Alemanha, Rússia, Império Turco-Otomano, está relacionado aos Balcãs. Tá? É por isso que os Balcãs é o lado, né, o estopim da Primeira Guerra Mundial, porque você tinha três potências europeias interessadas nos Balcãs: Rússia,
Alemanha, Império Turco-Otomano, né? Aí, professor, mas como é que a Inglaterra e a França entram na Primeira Guerra Mundial? Eles vão ser meio que puxados para a Primeira Guerra Mundial, né? Por mais que a Alemanha e a França já tivessem seus atritos, principalmente por causa das colônias africanas, né? Vocês vão ouvir falar sobre uma coisa chamada Crise do Marrocos, tá? Crise do Marrocos, aonde quase estourou ali a Primeira Guerra Mundial entre franceses e alemães, né? E os franceses viam a Alemanha como uma ameaça, como os ingleses também. Tanto que eles fazem uma aliança anglo-francesa, né, antes da Primeira Guerra Mundial, que vai dar origem depois à Tríplice Entente. O que acontece? Os franceses, eles viam os alemães como uma ameaça, tá? E tinha uma certa mágoa porque os franceses foram derrotados pelos alemães na Guerra Franco-Prussiana, a Guerra de Unificação da Alemanha, né? A Alemanha foi unificada lá no século XIX, antes eram todos reinos germânicos ou confederação germânica, né? Aí aparece a Alemanha como nós conhecemos e a Alemanha invadiu a França, desceu um cacete na França, né, e roubou alguns territórios, Alsácia e Lorena, né? E os franceses nunca esqueceram isso, tá? Esqueceram isso. E os ingleses também viam a Alemanha como, meus queridos, uma grande ameaça. Então, aqueles inimigos tradicionais, né, que já lutaram a Guerra dos 7 Anos, a Guerra dos 100 Anos e mais outras guerras, os ingleses e os franceses, que eram inimigos mortais um do outro, eles acabam se, né, virando aliados, né, virando aliados por causa desse crescimento, né, dessas provocações alemãs, tanto nos Balcãs como na África, tá? Entenderam isso? Bom, então vamos ver a próxima alternativa, que é a seta, né? O expansionismo germânico em direção à Península Balcânica e ao Oriente Médio, com o objetivo de facilitar o acesso ao petróleo do Golfo Pérsico, tá? E aos territórios coloniais na África Oriental. Totalmente certo, pessoal, totalmente certo. Como eu disse para vocês, não quer dizer que a Alemanha não tinha interesse nos Balcãs. Tinha. Mas, pessoal, o maior interesse deles era garantir o petróleo do Golfo Pérsico e, pessoal, garantir os suprimentos que vinham das suas colônias na África, tá? Das suas colônias da África, entendeu? E não se esqueça que a gente já está na segunda Revolução Industrial, a gente já tem trem, né? Que era, pessoal, claro, né? A navegação ainda é, e até os dias de hoje, é a rota, vou dizer, objeto de transporte mais barato e eficiente que nós temos até os dias atuais. Você acha que o avião não é? Né? Porque o avião é muito caro. Tá? O avião é muito caro e você não consegue mandar tantos, né, tantos produtos dentro de um avião, né? Num barco lá, que é aquele de Suez, né, o Evergreen, dá sei lá quantos aviões, né, de suprimento. Então ainda a navegação, mas você já tinha o trem que era o segundo mais barato, né? Então para os alemães era importante, como eu disse para vocês, manter a rota do quê? Do petróleo e também do ferro e do aço que vinha da África. Tá? Esse era o interesse principal que os alemães tinham nos Balcãs. Tá? Entenderam? Então ele era, vamos dizer assim, você tinha interesse do petróleo, garantir, né, o suprimento de petróleo para o seu país, e de aço que vinha da África, e aí a segunda, né, o objetivo alemão, era a questão dos Balcãs, porque os Balcãs passavam essas linhas férreas. Tá? Por isso que ele está usando esse mapa. Por isso que esse mapa não está à toa aqui. Tá? Então, meus queridos, a resposta certa é a E, tá bom? Vamos lá. Essa questão aqui não é difícil, pessoal, não é difícil. Né? Guiné... bom, vou deixar vocês lerem. Né? Daí a gente vai falando das alternativas. Hum.
Bom, vamos lá. Não é difícil, né, gente? Só aqui, ó. Aqui já facilita bastante, ó. Movimentos marxistas na África. Aqui facilita muito. Aqui entrega a questão inteira, gente. Aqui, ó. Vou até mostrar para vocês aqui, ó. Olha que lindo, ó. Ó. Movimento marxista, né? O grande interesse pelo movimento marxista, ok? E, pessoal, aqui, ó, outra coisa bastante importante, libertação. Então, essa questão está falando que esses países tinham interesse na libertação, né, dos países, né, Moçambique, Guiné e Angola, que eram colônias portuguesas, né? Eles tinham esse interesse de independência, obviamente. Eles vão conseguir a sua independência, no caso de Angola, lá na Revolução dos Cravos, né? 1974, 1975, né? Você vai ter a Revolução dos Cravos, eles vão conseguir ser independentes. Mas prestem atenção, pessoal, aqui ele entrega nos dois momentos, ó. Aqui a libertação, eles vão ser independentes, e aqui, ó, grande interesse pelos movimentos marxistas na África. E aí a gente vai para o trecho lá embaixo. Ó. O trecho citado evidencia o fato de que, no contexto da Guerra Fria, havia forte associação entre, então você já entendeu, independência e marxismo, socialismo. Olha só. Né? Olha só a resposta certa, gente. É por isso que eu deixo sempre em vermelho as respostas certas, para a gente ver como, às vezes, o texto, né? O texto entrega a questão. Entendeu? Né? Então vamos para as alternativas. O nacionalismo conservador e a luta pela autodeterminação dos povos. Poderia ser. A luta pela autodeterminação dos povos está certo. O problema é que não são movimentos nacionalistas conservadores. Está aqui, ó. Né? Movimentos nacionalistas conservador, né? Conservador, né? Não é, cara. Está aqui, ó. Grande interesse pelos movimentos marxistas na África. Tá? Então aqui já estaria errado, meus amores. Aqui já estaria errado por causa dessa parte aqui, né? Por causa dessa parte aqui, né, meus queridos? Né? Deixa eu ver se tem a canetinha aqui. Ah, tem. Ótimo. Tá? Então você consegue entender, meus amores, que, né, que essa alternativa ela está errada por causa desta parte aqui. E está errada. Tá? Bom, vamos lá. Próxima. O terceiro mundismo e os ideais de valorização valores associados ao bloco capitalista. Olha só aqui novamente o mesmo erro. Aqui, ó. Putz, terceiro mundismo tem ali da alternativa. Sim, tem. Tem sim. O problema é que ele não está falando sobre, meus queridos, a valorização do capitalismo, do bloco socialista, do bloco, perdão, capitalista. Não tem isso no texto. Tá? Entendeu? Ó, a luta as lutas anticoloniais e a defesa de vínculos identitários com a metrópole. Pessoal, aqui, essa prova aqui, essa alternativa, ela tá certa, professor? Não, tá errada. E eu vou explicar o porquê. Aqui tá certo, né? Luta, né? Anticolonial, né? Anticolonial é contra a colonização, tá? Aqui também estaria certo. O problema é, bom, aonde está errado aqui, ó, defesa de vínculos identitários com a metrópole. Pessoal, vocês aprenderam lá na escola, né, uma coisa mágica chamado Pacto Colonial. E o que é o Pacto Colonial? Você tem a colônia, o Brasil, e a metrópole, Portugal. Então você entendeu por que está errado aqui, ó? Vínculos identitários, que eles se sentiam portugueses, ou com características portuguesas, com a metrópole, Portugal. Se os caras estavam querendo fazer independência, né? Então imagine, por exemplo, o angolano fazendo a independência de Angola, morrendo gente de Angola, lutando contra os portugueses, eles vão falar assim, ah não, agora a gente é amigo dos portugueses. Não é bem assim que a coisa acontece. Tá? Por isso que essa alternativa está errada. O que pode atrapalhar você é você talvez não saber o que é metrópole. Tá? Metrópole é Portugal.
Se lembra que você aprendeu, né, na escola, tá? Pacto colonial, né? Você tem a colônia, o Brasil, metrópole, Portugal, né? E Portugal era acima do Brasil, né? Um era mais importante, o outro era menos importante. A colônia tinha que mandar matérias-primas para a metrópole fazia o refino, né? Nem sempre Portugal fazia, né? No caso do açúcar era os holandeses, mas isso é outra história, né? E aí o que acontecia? A metrópole mandava para a colônia era obrigada a comprar, né? Obrigada não, né? Mas a colônia só poderia comprar da metrópole os seus produtos, mas, né, isso também já é uma explicação para outra coisa, né? Isso é mais, né, para outros temas, né? A gente está falando aqui sobre Guerra Fria, né? Então, ó, aqui, vamos para E, antes da gente falar certo, né? Que vocês já perceberam que é D. Aqui, princípios democráticos liberais. Aí a gente volta para a mesma questão, ó. Tá no texto. A resposta está no texto. O anti-autoritarismo colonial, o anti-autoritarismo comunista. Vamos ler aqui. Grande interesse, tá? Não, calma aí, que aqui tá ficando poluído. Calma aí. Vamos deixar isso aqui mais bonito, né? Meus queridos, grande interesse pelos movimentos marxistas na África. Então está errado, tá? Está errado. E aí, pessoal, aqui, né? É o que facilita a sua vida, né? Às vezes, meus amigos, a resposta está no próprio texto, ó. As lutas socialistas e o processo de descolonização e libertação. Olha só, libertação. Grande interesse pelo movimento marxista. Tá? Perceba, deem uma olhada aí, meus queridos, e veja a bandeira de Angola. Angola é socialista até os dias de hoje. Por isso que você entende aquela foice, né? Na verdade, foice não. A espadinha não. Meu Deus do céu, esqueci o nome. Foice não. Meu Deus, esqueci o nome daquilo. A espadinha ali, né? E a engrenagem. Por quê? Porque eles são socialistas até os dias de hoje. Tá? Entendeu? Né? Então a alternativa ela já está falando, né, como é que é a resposta, né? Então vamos para a prova de 2019, também uma prova muito boa, tá? Uma prova muito boa, né? Não era difícil, mas era uma prova muito interessante para a gente pensar. Vamos lá. Uma das metas mais importantes do tratado. Oh, meu Deus do céu, eu vou deixar vocês lerem. Eu ia ler, né? Mas tudo bem, podem ler aí. Então vamos lá. O Tratado de Versalhes assinado assinado após a Primeira Guerra Mundial, contribuiu para, primeiro, a Constituição, pelas nações asiáticas e europeias derrotadas na guerra de um bloco militar contrário ao imperialismo na África e na Ásia. Isso não aconteceu. Nossa, aqui tá bem estranho. Calma aí. A Constituição, que ele deve estar falando sobre Versalhes, né? Acho que vamos pôr aqui. O Tratado de Versalhes pelas nações asiáticas e europeias derrotadas na guerra. Ok. De um bloco militar contrário
ao imperialismo africano. Primeiro, aqui eu já entendi onde está errado. Primeiro, aqui, um bloco militar contrário ao imperialismo, ao contrário ao imperialismo na África e na Ásia. Prestem atenção aqui. Pessoal, a Inglaterra, tá? Inglaterra, França, tinham colônias. E eles vão ter colônias, meus queridos, até, pessoal, a década de 50 e 60, na África e na Ásia. Então E o Tratado de Versalhes, prestem atenção, o Tratado de Versalhes, meus amores, é de 1919, para não ser mentiroso. 1919. Então tem alguma coisa errada. Você que não entendeu ainda, bom, se eles eram contra a colonização, contra o imperialismo, né, dos países europeus malignos como a Alemanha, tá? Por que eles tinham colônias até a década de 50 e 60? É simples, meus amores, é porque eles não eram contrários ao imperialismo, pelo contrário, eles eram super a favor do imperialismo. Na verdade, o que aconteceu é um choque de interesses entre a Alemanha, a Rússia, a Inglaterra, a França, a Turquia, né, Império Turco-Otomano, e a Áustria-Hungria, eles foram pro pau. Não tinha nada a ver com, ai meu Deus, o mundo tem que ser azul, os povos têm que ter autodeterminação, né? Isso, pessoal, vai acontecer só na Segunda Guerra Mundial, só depois da Segunda Guerra Mundial, e ainda assim, meus queridos, os países europeus vão ter colônias ainda, tá? Muitas das colônias que os países europeus tinham, vão ser perdidas pelos europeus na década de 60, tá? Então você consegue até, né, Portugal vai até a década de 70, então você vai ter outros países, meus queridos, né? Você vai ter ali, até a década de 70, vamos dizer assim, até a década de 70, eles vão ter colônias. E o imperialismo, tá? Então não vai mudar muito, né? Eles não eram, a Inglaterra e a França não eram contra, tá? Não eram contra o imperialismo, tá? Eles eram super a favor, tá? Super a favor. B. O desenvolvimento duradouro da economia internacional como resultado da redução de gastos públicos com equipamento militar. Não é o principal... Está aqui. Olha aqui, ó. Destruir suas forças armadas no futuro e no presente. Isso está querendo dizer sobre quem? A Alemanha. Então, primeiro, pessoal... a primeira função do Tratado de Versalhes é acabar com a virilidade, né? A virilidade dos alemães na questão militar, tá? Na questão militar. Então, o interesse do Tratado de Versalhes, ali dos ingleses e dos franceses, meus queridos, porque vai ter um país... Eu já vou dar esse spoiler, né? Na verdade, vou falar uma coisa interessante. Tem um país que participou ativamente na Primeira Guerra Mundial e a entrada dele é decisiva na Primeira Guerra Mundial, no lado dos vencedores na Tríplice Entente, que não vai assinar o Tratado de Versalhes. É o único que não assina, ele se recusa a assinar o Tratado de Versalhes. Outro país que foi obrigado a assinar o Tratado de Versalhes por pressão dos países europeus é o próprio Brasil. Tá? O Brasil não queria muito assinar o Tratado de Versalhes, tá? Pelo contrário, mas foi pressionado pelos países europeus, então o Brasil acaba aceitando. Tá? Mas esse país não vai assinar o Tratado de Versalhes. Ah, professor, você não vai falar o nome do país? Não, só vamos falar isso lá na Primeira Guerra Mundial. Morra de curiosidade. Bom, continuando, meus queridos, continuando. Então, aqui, pessoal, não tinha um interesse econômico, tá? Não tinha um interesse econômico relacionado ao Tratado de Versalhes. Na verdade, é uma esterilização, né, da força militar alemã, tá? Da força militar alemã, né, para que não houvesse um revanchismo, que você sabe que vai ter, né? Você sabe que vai ter porque vai estourar a Segunda Guerra Mundial, né?
Bom, a C, a doação de planos internacionais que de ajuda financeira aos países economicamente destruídos pelo conflito bélico. O Tratado de Versalhes não está falando sobre isso. Como eu disse para você, está até na própria aqui, ó, a destruir sua força militar no futuro e no presente, tá? Entendeu? Então não tinha nada a ver com uma ajuda econômica dos países, né, que participaram da Primeira Guerra Mundial. O Tratado de Versalhes, na verdade, era para culpar a Alemanha da Primeira Guerra Mundial e fazer ela pagar e esterilizar ela militarmente. Tá? Então essa alternativa não pode estar certa. Aí vamos para a urgência de relações, de relações estáveis baseadas nos princípios de reciprocidade. Dá para perceber que é uma reciprocidade, perdão, né? Dá para perceber aqui a reciprocidade, eles vão ser legais, os alemães vão ser legais e todos serão legais. Não está dizendo aqui no Tratado de Versalhes, né? Entendeu? Não é isso que está dizendo no Tratado de Versalhes, meus queridos. Ali, ó, destruição da sua força militar no presente e no futuro. Isso não parece muito recíproco, né? Pelo contrário, o Tratado de Versalhes, meus queridos, é um tratado, né, terrível para os alemães. Não tem reciprocidade nenhuma, tá? Entre as potências industrializadas da Europa, tá? Então aqui não pode ser. Ela nem está falando sobre isso. E aí nós vamos, né, para, né, a segunda, né, a resposta certa, que é o fortalecimento de ideologias antidemocráticas, ok, né? Porque, pessoal, a democracia vai entrar em crise. Eu vou desaparecer aqui um pouquinho, mas eu já volto, tá, meus queridos? A democracia vai perder fôlego na crise de 29, a crise econômica, né, dos Estados Unidos da América, né? O que vai levar os países no mundo, meus queridos, a acreditar que a democracia é um sistema muito fraco. Tá? Por quê? Porque, pessoal, o sistema, né, qualquer sistema ideológico, ele só funciona, tá? Tanto o capitalismo como o socialismo, como qualquer outra ideologia, ele só pode funcionar se ele consegue garantir, pessoal, a existência das pessoas. Como assim, professor? A existência financeira das pessoas. Por isso que o socialismo acabou. Porque ele não conseguia garantir a alimentação das pessoas na União Soviética. As pessoas estavam passando fome. Revolução Francesa, a mesma coisa. Então você consegue entender dentro da tua cabeça que qualquer sistema, pode ser o sistema mais... E aí que está a graça e o grande drama do ser humano. Professor, então você está dizendo que se um país que não for democrático, for autoritário, bem autoritário, né, bem autoritário, conseguir garantir alimentação, conseguir trazer coisas boas para a população, por mais que algumas pessoas desapareçam, esse regime vai continuar existindo? É isso que eu estou dizendo. Então, pessoal, eu dou até um exemplo e eu acho que você já entendeu qual é o exemplo que eu vou dar. A China. Tá? É um regime autoritário, é um regime ditatorial pelo partido lá, o PCC, né? O Partido Comunista Chinês, né? É autoritário, mas o chinês gosta do partido. Esse que é a graça. A gente aqui no Brasil que é meio bobinho, achando que não, o chinês gosta do partido. Por quê? Porque ele consegue garantir o quê? A riqueza, tá? A riqueza da população, tá? Entenderam? E quando a crise de 29, né, que é a crise econômica, quebra da Bolsa de Valores dos Estados Unidos, quebrou e as pessoas começaram a ficar desempregadas, passando fome em vários países do mundo, o que aconteceu? As pessoas começaram a olhar a democracia como um sistema fraco. Entendeu? E aí na década de 30 vai aparecer líderes fortes do mal, né? Como a gente conhece,
Benito Mussolini, Hitler, Stalin, e aí você vai ter os líderes, outros líderes fortes, né? Como você tem o Franklin Delano Roosevelt. O Franklin Delano Roosevelt, o presidente americano, ele foi o presidente mais autoritário e desrespeitou a Constituição americana. E o americano só tem uma Constituição, tá? Ele só tem uma Constituição na história deles. Eles respeitam a lei como se fosse a última coisa que eles pudessem fazer, tá? E o Franklin Delano Roosevelt desrespeitou a Constituição americana, tá? Por quê? Porque na época eles queriam líderes fortes. Winston Churchill, líder forte. Getúlio Vargas, líder forte. Por quê? Porque a democracia entrou em xeque depois da crise de 29. As pessoas não acreditavam mais que a democracia pudesse garantir o quê? O money. Entendeu? Né? O money. E não interessa, pessoal, se existir um regime que consiga garantir, né, minimamente a riqueza da população e ele não ser democrático, pessoal, ele não é democrático, ele pode até, pessoal, ter uma certa liberdade de expressão, como a China tem uma certa liberdade de expressão controlada pelo Partido Comunista, óbvio, que é um regime autoritário. As pessoas podem, professor, deixar de acreditar na democracia? Com certeza isso pode acontecer, tá? Entenderam? E é o que acontece, pessoal, no pós-Segunda Guerra Mundial, né? Por isso que você vai ter partidos como o nazista e o partido fascista. Prestem atenção, eles pegaram os países que estavam... A Alemanha estava na merda. O Hitler conseguiu fazer ele como potência em menos de 10 anos. Nem isso, tá? 5, 6 anos ele conseguiu um país que estava destruído, o país estava na merda, meus queridos, não há outra palavra para se dizer. E ele se transformou num país que bateu de frente com todo mundo. A Itália, meus amigos, também, tá? A Itália é o único país que não, meus queridos, não tem nenhum problema com a crise de 29, ela não é afetada pela crise de 29. É um dos poucos países do mundo que não é afetado pela crise de 29, a Itália. E a Itália também, crescendo economicamente, vai bater de frente com o mundo, tá? Então você entendeu essa lógica, tá? A democracia, a partir do momento que a democracia não conseguir mais garantir a riqueza do povo, ele vai trocar a democracia. Ele vai para alguma coisa que possa garantir a sobrevivência. Entenda a riqueza como sobrevivência. Tá? Entenderam? Aqui, com partidos políticos nacionalistas, o nazismo e o fascismo. Então essa alternativa está correta, tá? Excelente, excelente. Então vocês mais ou menos entenderam como a coisa funciona, né? 19, tá? Então vocês vão ler aí, né? E aí a gente comenta. Pessoal, essa questão é difícil? Não. Você já mais ou menos entendeu, né? Essa alternativa aqui não é difícil, tranquila, né? Bem feita essa questão, tá? Bem feita essa questão, mas, né, não é difícil, não é difícil aqui, ó. Pode-se acrescentar as condições das relações internacionais referentes ao texto. Bom, vamos lá, olha aqui, ó. O que ele está falando, né? O enfraquecimento com o comunismo definiu blá blá blá, ó, grandes tensões internacionais, aqui ó, aqui também é bastante importante, né? Os soviéticos ao lançar satélites não tripulados demonstrava aparentemente superioridade tecnológica, capacidade para atacar o hemisfério ocidental com mísseis orbitais. Então você já está começando a entender que é a corrida nuclear, que está relacionado às tensões ali, pessoal, principalmente dos anos 60 e dos anos 70, que é uma tensão bem forte entre a União Soviética e os Estados Unidos, né? Então você entende que está relacionado aos Estados Unidos e à União Soviética, né? Então
você já percebeu que a resposta certa é essa daqui, tá? Mas, né, vamos perceber que o texto ajuda você, tá? É por isso que eu estou falando isso, né? Por isso que eu fiz esses pontos aí bastante interessantes, tá? Bastante interessante para você dar uma olhada. Vamos lá. O acordo entre as potências favorecia a manutenção da democracia em escala global. A União Soviética era bem democrática. Claro. Uma democracia vibrante. A democracia da União Soviética era uma democracia vibrante. Claro que não, né? Bom, B. A reduzida influência política das potências nos países de terceiro mundo. Pelo contrário, aqui vai ter guerra do Vietnã, né? No final da década de 70 vai ter a invasão do Afeganistão, guerra civil na África, no Brasil, né? 1964, né? Eu não acho que o golpe seja em 64, acho que ele é em 68, 69, né? Com os atos institucionais. Eu acho que 64 é um movimento, tá? Mas tudo bem. Mas aqui no Brasil, na América Latina, então, não foi uma perda, né, de influência entre Estados Unidos e União Soviética. Pelo contrário, vai ser um momento de maior tensão e maior influência dos Estados Unidos da União Soviética pelo mundo, né? Eu acho que nem no terceiro mundo, né? Nos países que seriam, entre aspas, neutros, né? Pelo contrário, vai ser no mundo inteiro. Bom, D. O emprego de armas convencionais no confronto direto entre as potências. Ridículo, a gente está falando sobre Guerra Fria, né? Guerra Fria. Pessoal, Guerra Fria, ela tem esse nome, não porque ela é bonita, porque ela é fria, professor. Não, tá? Pessoal, ele tem esse nome porque você não tem confronto direto. Não tem. Não tem confronto. Tá? Não tem confronto direto entre Estados Unidos e a União Soviética. Era sempre pelas proxies, né? Ou por guerra híbrida, tá? Proxies, pessoal, para quem não sabe, é quando você tem uma potência, ela tem uma influência em um outro país, né? E o inimigo dela tem também uma potência, tem influência em outro país e eles são países de fronteira, tá? Vamos lá, vou dar um exemplo para você que não entendeu. Estados Unidos, Vietnã do Sul, União Soviética e China, Vietnã do Norte. Se matam. Você percebeu que eles são proxies, são países menores, não têm armas nucleares, os dois? Entendeu? Então eles são proxies, que estão lutando tanto pelo interesse deles mesmos, do Vietnã do Norte, como do Vietnã do Sul, mas também com o interesse também da União Soviética, no caso do Vietnã do Norte, no caso do Vietnã do Sul, dos Estados Unidos. Isso chama-se guerras de proxy. Professor, o que é guerra híbrida? Tá? Quando o teu inimigo, né? Por exemplo, eu vou dar um exemplo bastante famoso que é a Ucrânia nos dias atuais. Ali ficou meio que guerra híbrida, né? A Ucrânia sempre foi o quintal estratégico da Rússia. Você tinha lá o primeiro-ministro russo, o primeiro-ministro ucraniano, o presidente ucraniano, que era a favor do Putin, era pró-Rússia, né? E diz a lenda que sim, os americanos e a União Europeia fizeram um agito social. O que eles vão falar? Né? O que eles fizeram? Mandaram tropas, né? Eles mandaram pessoas espiões ali para incentivar a população a derrubar esse cara, que era a favor do Putin, derrubam esse cara foge para a Rússia e a Rússia, alguns meses depois, invade a Ucrânia. Donbás, Crimeia e Ludansk. Se eu não tiver errado, ou pelo menos eu falei Ludansk, eu nunca consigo falar Ludansk certo, tá? Então, mais ou menos para vocês entenderem como a coisa funciona. Bom, outra coisa bastante importante, né? Então essa D não pode estar certa, então vamos para aí. A ausência de movimentos sociais nas áreas controladas pelas potências. Calma aí. A ausência de movimentos sociais nas áreas controladas pelas potências. Pessoal, aqui vai ter muito movimento social, tá? Não tem muito nada a ver essa alternativa com a própria, né, o próprio texto em cima, não tem nada a ver com questão social,
tá? Mas na época, meus amigos, ali década de 60 e 70, vai aparecer o movimento feminista, vai aparecer o movimento negro com Martin Luther King, né? Com Martin Luther King ou com Malcolm X. Você vai ter o movimento hippie ou de contracultura, né? Você pode encontrar das duas formas, movimento hippie ou contracultura. Você vai ter movimento anti-armas nucleares, tá? Então você vai ter movimentos sociais sim, principalmente na década de 60 e 70. Tá? 60 e 70 vai ser bem forte esses movimentos sociais. Então essa alternativa está totalmente errada. E a resposta certa é a C, né? Que era a mais óbvia, o aumento constante de arsenal nuclear nas potências rivais. Certo, totalmente certo. Tá? Pessoal, eu vou terminar a aula aqui, né? Que daí já não tem mais nada para nós, né? Então na próxima aula a gente já começa a matéria, tá? Matéria. Pessoal, vejam essa aula agora, né, para vocês mais ou menos se adaptarem às questões que vocês vão ter que enfrentar lá no concurso da Polícia Militar de São Paulo, né, e quando terminarem, né, as aulas, né, até o final ali dos dias atuais, que a gente vai chegar nos dias atuais, o que acontece? Voltem para essa aula. E aí você vai perceber o desenvolvimento que você teve, né, na matéria de História. Provavelmente você deve estar me olhando e falando assim, professor, eu estou boiando em tudo isso. Calma, meu querido, você está boiando tudo isso porque você não teve isso ainda, né, meu querido? Então, obviamente, você vai dar uma boiada, né, tranquilo, né? Por mais que eu tenha explicado para vocês ali, né, deu até uma demorada, mas vocês vão depois, no final do curso, deem uma olhada nessa aula novamente, né, para você ver o seu desenvolvimento. Bom, meus queridos, então eu vou terminar a aula aqui, né? Na próxima aula a gente já começa a matéria mesmo, né? Primeira Guerra Mundial, então, por favor, não percam essa aula, tá bom? Beijo, meus senhores, beijo, minhas senhoras, até a próxima aula.